Como será? Todos os jogos, Glorinha e turma de casa, todos os jogos às 4 horas da tarde. Então temos aí o Bragantino enfrentando o Botafogo de Ribeirão Preto, a Ferroviária tem a Inter de Limeira, Guarani e São Paulo, Mirassol enfrenta a Ponte Preta, Novo Horizontino tem o Santos pela frente, Oeste e Corinthians, o Palmeiras tem o Água Santa e aí tem o Santo André enfrentando o Ituano. E aí eu quero mostrar uma coisa pra vocês que é o que pega. Essa é a graça do nosso futebol. O que pega? Tudo pode acontecer nesta última rodada do Campeonato Paulista. Eu quero mostrar aqui, ó, a classificação do nosso Paulistão. Quando a gente fala dos times daqui de São Paulo, né, claro, Campeonato Paulista, mas os grandes, pô, o Santos está tranquilo, já está classificado às quartas de final. O Palmeiras também, o Santo André, estão classificados às quartas de final. O São Paulo está classificado às quartas de final, mas não está tão tranquilo assim. Porque depende do resultado do jogo de amanhã, ele vai ajudar o Corinthians ou não, ajudar o rival. Só isso. Imagine agora nessa última rodada dessa primeira fase. E aí é por isso que nós estamos destacando aqui o grupo D, onde o Corinthians e o Guarani estão brigando por essa vaga, né? Que aí os dois primeiros avançam às quartas de final. Só que não é a primeira vez, viu? Não é novidade, não é a primeira vez que o Corinthians depende de um resultado do São Paulo. A gente vai ver como os torcedores estão reagindo a essa situação. E aí a pergunta é, será que o corintiano vai torcer pelo rival? Simbora. São Paulo, Guarani e Corinthians. O universo do Paulistão resolveu cruzar caminhos diferentes justamente na última rodada. E deixar o futuro nas mãos de um rival pode ser perigoso. Eu vou assistir o jogo, mas torcer para rival nunca. Vou pedir uma ajuda do rival, só pra gente classificar e ganhar esse Paulista aí, né? Vamos torcer pro Guarani perder então, né? O Guarani enfrenta o São Paulo e pode decidir a vida do Corinthians. Se vencer, garante vaga no mata-mata. Se empatar, abre 3 pontos na frente do Timão, que ao mesmo tempo enfrenta o Oeste e precisa da vitória com uma boa diferença de gols. A gente sabe que não dependíamos só da gente, mas torcer, né? Para o Guarani não somar pontos e continuar a nossa caminhada. Em pelo menos 2 ocasiões na história recente do Paulistão, o resultado de um jogo do São Paulo foi determinante para o futuro do Corinthians. Em 2004, os gols de Grafite garantiram a vitória contra o Juventus e salvaram os corintianos do rebaixamento. Em 2014, o Ituano ganhou em pleno Morumbi, com o apoio de alguns torcedores tricolores, e eliminou o Corinthians na primeira fase. Nesse domingo, o São Paulo já entra em campo classificado, mas não vai ter o Daniel Alves e o Tietê suspensos. Mas se engana quem pensa que para o São Paulino essa última rodada não vale nada. Em jogo, a consolidação do trabalho do técnico Fernando Diniz, que tenta conquistar um título, algo que o São Paulo não consegue desde 2012 na Copa Sul-Americana e há 15 anos no Paulistão. São Paulo não tem que pensar no Corinthians, tem que pensar no São Paulo. A gente tem que vencer o maior número de jogos possíveis e pensar na conquista do campeonato. Os jogos são só amanhã às 4 da tarde, mas a batalha de memes já começou no campo virtual da internet. Aquela coisa de torcer para o seu time ganhar, mas lembrar que precisa de uma forcinha do rival para não ser eliminado. Ou de pensar em torcer para o seu clube perder, para não ajudar um adversário. O jeito é bater tambor e rezar para os deuses do futebol. Glorinha, vale tudo, né? Bater tambor. Vale tudo. É demais. Olha, isso que é a graça, né, do nosso futebol. Na tela, o que a gente está destacando aqui para vocês é a famosa história. Entendeu ou quer que eu desenhe? Porque é o seguinte, amanhã na tela da Globo, você vai conferir Guarani e São Paulo, direto da Vila Belmiro. E aí também, todos os jogos, como eu disse há pouco, às 4 horas da tarde, teremos aí Oeste e Corinthians. Pois bem, se o Guarani vencer o São Paulo,
O Guarani está classificado. Se o São Paulo vencer o Guarani, o Corinthians automaticamente está classificado, só que com uma vitória simples em cima do Oeste. Agora, se Guarani e São Paulo empatarem, o Corinthians precisa vencer com 2 gols de diferença. O Ale Oliveira acompanhou a entrevista virtual do presidente do Corinthians, o André Sanches, e a pergunta, né, Ale, foi justamente essa: como o Corinthians vai para campo amanhã às 4 horas da tarde, como vai reagir com essa situação dependendo do São Paulo. Boa tarde para você, Ale. Tudo bom, Thiago? Abraço para você, abraço a todos. A situação é tão importante nesse momento, todo mundo só fala nisso, que até o presidente do Corinthians, André Sanches, pediu para dar entrevista coletiva hoje para falar sobre esse assunto. Ele disse: Corinthians tem que se preocupar com o Corinthians e o São Paulo pode fazer o que ele quiser. Aqui não tem chororô. Dá uma olhada. Nós estamos nessa situação por problemas nossos mesmos. Nós fizemos um péssimo início de campeonato. O Fernando Diniz é um grande treinador da nova era aí do futebol. E se ele quiser seguir a programação de jogar com sub-15, sub-20, sub-17, o São Paulo tem liberdade de fazer aquilo que quer e que pode. O Corinthians não tem nada a ver com isso. Aqui não vai ter chororô, aqui não vai ter especulação, aqui não vai ter insinuação de nada. Tá aí o André Sanches, estão falando que o Corinthians não vai reclamar, afinal, a culpa desse momento é só do Corinthians. O time do Thiago Nunes vai enfrentar o Oeste em Barueri, precisando da vitória, e deve repetir o time que enfrentou o Palmeiras. Cássio no gol, Fagner, Gil, Avelar, Carlos Augusto, Gabriel e Camacho, Luan, Ramiro de um lado direito, Everaldo do lado esquerdo e Bozelli no comando do ataque. Esse deve ser o Corinthians para enfrentar o Oeste, para tentar a classificação para a fase de mata-mata do Campeonato Paulista, Thiago. Valeu, Ale. Obrigado pelas informações. Boa tarde para você. Glorinha, turma de casa.